Corinthians, força máxima hoje no Timão, Salazar? Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Força máxima hoje no Corinthians, que vai pegar o Estudiantes às 9h30 da noite, horário de Brasília. Jogo lá em La Plata, jogo de volta dessas quartas de final da Copa Sul-Americana. Lembrando que o Timão venceu aqui em Itaquera por 1-0 com aquele gol do Gil e por isso joga por um empate para avançar às semifinais. Lembrando, Estudiantes, se vencer por um gol de diferença, não importa o placar, se for por um gol de diferença, leva essa definição para as penalidades máximas. Timão, como você disse, com força máxima. Tem desfalque? Tem, claro. Fagner, lesão na panturrilha esquerda, tá fora, nem foi relacionado, assim como o Rony, que também tá tratando uma contusão, mas não tem sido utilizado pelo Vanderlei Luxemburgo, e o Murilo, que pela primeira vez vai ficar de fora de uma partida do Corinthians, ele que foi liberado para fazer exames médicos, tá acertado com o Nottingham Forest, inclusive trarei detalhes, números, valores dessa negociação mais tarde, porque agora é hora de falar da escalação do Corinthians. Então, campinho na tela com o provável Corinthians que vai a campo logo mais às 9h30 da noite em La Plata. Cássio no gol, Bruno Mendes, Gil e Caetano, porque Veríssimo ainda não está 100% fisicamente, Fábio Santos, Moscardo, Maicon e Renato Augusto, Matias Rojas, dúvida lá na esquerda, pode ser o Biro, pode ser o Wesley, pode ser o Romero e o Yuri Alberto no comando desse ataque, Michele. Mas não é só o Estudiantes que preocupa o Corinthians. Informação que eu apurei hoje com o pessoal que está lá na Argentina, Michele, é que há uma preocupação muito grande com a arbitragem. O árbitro será Vilmar Roldan, experiente, 43 anos, colombiano, apitou o título do Corinthians, a final contra o Boca em 2012 da Libertadores, mas também tem um nome envolvido em vários jogos polêmicos, principalmente contra clubes brasileiros. E há uma preocupação do Corinthians, porque no jogo de ida já teve um lance ali com o Maicon dentro da área que o VAR ignorou, que o Corinthians entende que seria pênalti, e porque os times brasileiros têm frequentemente chegado nas finais dos torneios da Conmebol. E como passaram para mim, isso não é interessante para eles. Essa foi a frase que me disseram. E por isso, a arbitragem hoje é um ponto, além do Estudiantes, que preocupa muito essa diretoria do Corinthians, Michele. Mas é isso, daqui a pouco eu volto, tem muita informação do Timão pra gente passar. Salazar, tô curiosa, Salazar, o que é? Deu briga lá? Olha, Michele, briga, vias de fato, não, nada parecido com isso. Mas houve sim uma discussão assim, digamos, um pouco mais acalorada. Me disseram que algo normal num ambiente empresarial onde todo mundo quer o melhor para a empresa, foi o que me disseram. A informação foi revelada pelos nossos amigos do Lance, que houve uma discussão entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o responsável pelo Departamento de Saúde e Performance do Corinthians, que é o Bruno Maziotti, que é um personagem muito conceituado, ele que tratou o Ronaldo aqui, ele que tratou o Renato Augusto quando ele veio para se recuperar no Corinthians, ele que gere todo esse departamento. E a discussão era em cima justamente do Renato Augusto. Para o Maziotti, o Renato Augusto não deveria ir para o jogo contra o Goiás. Ele entende que o Renato Augusto não estava 100% preparado e pronto para aquele jogo. O Vanderlei Luxemburgo acabou utilizando o Renato Augusto, levou o Renato Augusto para o jogo, deixou ele no banco, colocou ele no segundo tempo. O Renato Augusto acabou fazendo a jogada do gol de empate do Corinthians, mas segundo o Maziotti, o Corinthians correu um risco ali. Há dúvidas até da condição física do Renato Augusto para o jogo de hoje. Há essa dúvida, essa curiosidade, como é que o Renato Augusto vai estar para o jogo de hoje? Será que ele vai estar bem? Toda essa discussão colocou isso em dúvida e isso em xeque. Houve sim uma discussão ríspida, acalorada, eles divergiram forte, mas a informação que eu tenho, Michele, é que a diretoria do Corinthians não pretende tomar nenhuma providência drástica ou exagerada nesse sentido. Luxemburgo não balança no cargo, Maziotti não balança no cargo, nenhum dos dois correm risco de demissão por causa dessa discussão. Inclusive me disseram que isso sempre ocorreu, que isso ocorre em vários ambientes, que já ocorreu com outros profissionais, com outros técnicos e outros responsáveis pelo Departamento de Saúde. Então, teve sim, Michele, dúvidas sobre o Renato Augusto e vida que segue. Ninguém vai ser demitido por causa dessa discussão.